Amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, uma rodada cheia que será completada hoje com o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino às 8 horas da noite na Arena Neoquímica, né? O Corinthians vem de uma boa vitória sobre o Sport por 3-0, o Red Bull Bragantino está embalado, goleou o meu Vascão da Gama. Enfim, é o Corinthians lutando por uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. O Corinthians que ontem torceu por um tropeço do Fluminense, mas não foi possível no Clássico Carioca disputado em São Januário, porque o Maracanã está sendo preparado para a final da Libertadores. O Fluminense acabou vencendo por 2-0 o Botafogo, com gols do Luca e do Wellington Silva, ambos na etapa complementar. Então o Corinthians hoje joga completo, tem o retorno do Gil, tem o retorno do Gabriel, suspensos não enfrentaram o Sport, né? A baixa é o Gemerson, aí para por 4 semanas por conta de uma lesão no joelho. Tivemos no sábado o tropeço do São Paulo diante do Coritiba por 1-1. E que barbaridade que alguns torcedores fizeram, né? Uma emboscada ao ônibus do Tricolor, pedras, bombas, enfim, a sorte que a polícia militar agiu e acabou prendendo 14 vândalos, né? Porque isso aí não é torcedor, isso é vândalo. Dentro de campo, São Paulo abalado, perdeu o Gabriel Sara no aquecimento, não se sentiu legal, ficou fora. O técnico Fernando Diniz optou por escalar o jogador Tietê. São Paulo demorou para abrir o placar, no segundo tempo fez 1-0 com o Luciano. O Luciano é impressionante como faz gol, né? E que falta ele fez nos jogos passados, por isso que o São Paulo deu uma derrapada na competição. Mas o Coritiba com gol do Sarrafiori. Olha que curiosidade, que coincidência, né? O Sarrafiori pertence ao Inter de Porto Alegre, está emprestado ao Coritiba e foi dele o gol do empate, 1 para o São Paulo, 1 para o Coritiba, a situação delicadíssima do professor Fernando Diniz. São Paulo é o segundo colocado, 58 pontos. E agora o Inter abriu 4 de vantagem, porque no Grenal deu Inter 2-1 e de virada, hein? Porque o Jean-Pierre fez 1-0 para o Grêmio e nos instantes finais, após um cruzamento do Vitor Cuesta, o Abel Hernandes, uruguai, empatou o jogo e nos acréscimos um pênalti. Eu achei que não foi pênalti, braço do Kahneman estava colado, mas o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira entendeu que foi pênalti, marcou a penalidade máxima convertida pelo Edenilson. Que tranquilidade para bater o pênalti, fazia 11 clássicos, né? 11 grenais que o Inter não saía com a vitória. Foi o primeiro encontro do Renato Gaúcho com o Abel Braga em se tratando de Grenal e deu Inter 2-1. O Inter está muito próximo de ser campeão brasileiro e faz tempo, hein, que o Colorado não festeja um título. Tivemos no sábado a vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, um show do Cano. Que alegria, que alegria. 2 gols de Germán Cano, 3 para o Vasco, 2 para o Atlético Mineiro, um jogo cheio de gols. O Ioran, quando estava 0-0, perdeu um pênalti, mandou uma bola na trave. Depois se redimiu, fez o gol do Atlético e deu assistência para o gol do Eduardo Sacha. Atlético Mineiro é o 4º colocado com 54. Em terceiro está o Flamengo. Outra vez o Mengão decepcionou. Jogando na Arena da Baixada, o Flamengo perdeu para o Atlético do Paraná pelo placar de 2-1. E o destaque para a discussão do Rogério Ceni com o Gabigol. O treinador sacou o Gabigol no segundo tempo e ele não gostou nada de ter sido substituído e bateu boca com o treinador. Flamengo vai ficando cada vez mais distante da luta pelo título. Então na classificação, Inter 62, São Paulo 58, Flamengo 55, Atlético Mineiro 54, Palmeiras e Grêmio com 51. Bom, e nesta terça-feira tem 2 jogos aí atrasados que podem movimentar a classificação. O Santos enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque. Bom, na Série C do Campeonato Brasileiro tivemos a primeira partida da decisão e que goleada do Vila Nova de Goiás. O Vila Nova atropelou o Remo de virada pelo placar de 5-1 e o time paraense saiu na frente com o gol do Gilberto Alemão, ex-Independente, ex-15 de Piracicaba, só que o Vila goleou por 5-1 e ficou muito próximo do título da competição. Na Série D do Campeonato Brasileiro a gente esperava e torcia por uma final paulista entre Mirassol e Novo Horizontino, mas não será possível. Olha só, o Novo Horizontino foi jogar o primeiro jogo contra o Floresta no Castelão e empatou por 1-1.
Só que sábado, em casa, em pleno estádio Dr. Ismael de Biase, em Novo Horizonte, o time paulista perdeu para o Floresta pelo placar de 2-0. Então o Floresta na decisão e o adversário será o Mirassol, que no primeiro jogo contra o Altos do Piauí goleou em casa por 4-0 e também venceu jogando no Piauí, placar de 1-0, gol do artilheiro Fabrício Daniel. Então boa sorte ao Mirassol, que vai jogar a decisão contra o Floresta. E para completar o nosso boletim, uma notícia muito triste nesta tragédia envolvendo alguns jogadores do Palmas, mais o presidente do clube e o avião que caiu logo após decolar, né? A equipe do Palmas jogaria hoje contra o Vila Nova pela Copa Verde, mas no acidente aéreo 4 jogadores perderam a vida, né? E ontem o Rápido no Ar trouxe a informação do Lucas Prachetes, jogador que participou da base da Internacional em 2014. E mais no final da noite nós ficamos sabendo também que o Guilherme Noé passou também pela Internacional volante, acabou jogando no Leão em 2012, logo após ter sido emprestado pelo Audax. Então, na tragédia em que morreram 4 jogadores, 2 deles vestiram a camisa da Internacional. Uma notícia muito triste, abalou todo o futebol brasileiro. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.